Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz. Seja aumentado no conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, mano. Aleluia. Sem mais delongas. Essa é das antigas, né? Queria chamar aqui meu irmão, meu amigo, para poder estar ministrando aqui da parte do Senhor conosco, Rogério. Glória a Deus. Eu sei que o papai tem liberado uma porção nessa manhã para nós, amém? Como nós já temos falado, né? Se Deus liberasse tudo que Ele tem para liberar de uma vez só, nós não aguentaríamos não. Então Ele vai liberando em doses homeopáticas. Vai trabalhando o nosso coração, nossa mente, preparando o nosso espírito. E é isso que Ele tem feito com a igreja. Você acha que Deus tem preparado você como igreja para quê? Para você ficar, né, bem forte, robusto, lindo, abençoado, para que todo mundo veja e fale, olha que filho abençoada, que filha abençoada. Pode até passar por aí, mas esse não é o projeto e o objetivo. Deus te plantou aqui nessa terra como igreja de Jesus. Amém? Com um único propósito. Diga comigo, um único propósito. Casar com o noivo. E essa ligação do cabeça Cristo com a igreja faz um negócio extraordinário, como fez o Cristo que passou nessa terra. E nós queremos cumprir com um propósito, ou melhor, continuar cumprindo com o propósito que Jesus, amém? Iniciou, inaugurou, subiu ao céu, está à destra dos Pai, enviou o seu Espírito para nos auxiliar, nos ajudar, para a gente continuar construindo essa história do ministério que Cristo fez, do que Cristo operou. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar esse homem aqui de Deus, que o Pai possa fluir através da sua boca. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela vida do Rogério, e que essa manhã, Senhor, ele possa comunicar da tua parte, Senhor, por isso todo o peso que não é o peso da tua glória, o peso do Senhor, possa ser tirado. E que ele possa, Senhor, estar livre, à vontade, porque ele está diante de ti, ele está diante dos irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar e profetizar que essa é mais uma manhã de conexão, de mais uma manhã de aonde o nosso espírito se conectará com o Senhor. Senhor, e assim nós seremos alimentados como já temos sido, Senhor, através dos louvores, da palavra cantada, e que agora que a palavra que for liberada, Senhor, continue completando, continue operando, Senhor, em nós, porque a tua palavra mesmo afirma que ela é viva, porque a tua natureza é viva e eficaz, é aquilo que tu podes fazer realizar, e ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, Senhor, ela penetra até juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Que assim a tua palavra se mova entre nós, flua nos lábios do meu irmão. É assim nós oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. A minha primeira palavra não poderia ser diferente de gratidão por poder estar servindo os meus irmãos à mesa do Senhor, por poder ser um mordomo diante daquilo que a gente tem recebido do Senhor nesses dias, e um agradecimento muito especial a cada irmão. Eu choro à toa, gente, porque eu tenho me sentido amado aqui. Apesar do breve tempo, do pouco tempo, o Iano, outro dia, falou assim: Rogério, você está aqui, parece que você está com a gente há muito tempo. E eu falei assim, é porque a gente é da mesma família. Né? Cleiton, sua esposa, né? Iano,
Liz, pessoas assim que têm nos abraçado, né? Eu não sei ainda o nome de todos, mas eu tenho me sentido muito amado aqui. Rodrigo, Beta já é antiga, né? Os pastores, né? Meus pastores, meu pai e minha mãe espiritual, né? Não vou nem falar do Júnior e da Cíntia, mas eu quero falar realmente de vocês que têm recebido a mim, a minha esposa. Nós completamos semana passada, né? Hoje é o primeiro dia da semana, completamos 33 anos de casados, né? Eu não comemoro os 57 anos. O Júnior falou assim: pô, tu fez aniversário, cara? Eu falei: não, eu parei de comemorar, cara, porque é melhor comemorar só de casamento, né? Porque aí é vitória, né? Porque 57 já, né, cara? Daqui 3 anos eu vou ser idoso. Vou ter aquele cartãozinho. Ei, pastor, a gente vai estar junto. Nós vamos subir o ônibus junto. A gente não vai pagar mais ônibus, né? Daqui 3 anos, falta pouco. Então, eu falo isso à minha esposa, ela não gosta não. Falo, amor, daqui 6 anos. Ela já é mais nova que eu, né? Daqui 6 anos, tu tá idosa. Ela briga comigo. Ela briga comigo. Então, assim, o meu agradecimento por saber que a gente está no lugar onde Deus quer que a gente esteja. E ser amado por vocês. Quando o Júnior me convidou no sábado, né, ontem, aí tu fica assim: Jesus, o que eu falo? E a gente tem muita coisa, a gente ouve muita coisa, a gente lê Bíblia, a gente tem vida com Deus, a gente tem devocional com Deus, as madrugadas que eu passo com Deus. E aí a gente quer às vezes trazer algo impactante, quer trazer algo forte para a igreja, né? E eu anoto muita coisa, eu ouço alguns pastores, né? E as mensagens também que é ministrada aqui, eu anoto também, né? A Cíntia ministrou uma palavra que não sai do meu coração, Salmo 91, aquele que habita. Então, nós estamos nesse lugar, irmãos. Nós habitamos nesse lugar. Nós entramos nesse lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos nesse lugar. E Jesus, ele falou assim: quando disserem para vocês, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está lá, o reino de Deus está acolá, não acreditem. O reino de Deus está dentro de vocês. Então, nós entramos no reino e o reino entra em nós. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de nós. E quando eu recebi o convite, eu falei: Senhor, muitas coisas a gente quer dar uma palavra impactante, quer dar algo que estremeça a igreja. E aí o Espírito Santo falou assim: fala de mim. Fala de Jesus. Fala para eles quem eu sou. E aí me veio um tema para você. Quem é Jesus? O Júnior, na semana passada, no domingo passado, ele falou assim: o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é Deus. E a gente vai descortinar aqui. Será uma manhã. A Bíblia fala que Jesus ensinava e pregava. Vai ser uma manhã de ensino. Há um mistério nas manhãs. A Bíblia diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam. Davi diz assim: pela manhã eu te entrego a minha oração. A Bíblia diz assim: a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria... Então, há um mistério nas manhãs. E essa manhã será uma manhã de ensino. Uma outra grande dúvida entre nós é acerca da Trindade, da Santíssima Trindade. Até o PH falou isso na escola de integração. A gente vai estar falando sobre isso também. Porque Trindade, gente, não tem na Bíblia. Se você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, buscar essa palavra, não existe. Santíssima Trindade, essa expressão, não tem na Bíblia. É algo colocado pela Igreja Católica. E Trindade significa
3 divindades, 3 deuses. Por isso a gente vai abrir a Bíblia agora em Isaías 43, 10 e 11. Não sei se o Iano consegue colocar aqui para mim. Já está na gatilho aí, ó. Bota o 10, Iano, por favor. Vós sois as minhas testemunhas do Senhor e o meu servo, a quem eu escolhi, para que saibais e me creiais, entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então a Bíblia está falando de um único Deus. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós acreditamos num único Deus. E você pode até pensar aqui assim, ó. Bota o 11 para mim, Iano, por favor. Eu sou o Senhor, está falando de Deus. E aí ele fala, fora de mim não há Salvador. E Jesus, gente? Jesus não é Salvador? Então ele está falando que fora dele não há Salvador. Ué, a Bíblia se contradisse aqui? Nós vamos descortinar isso. Por quê? Rogério, por que você está trazendo isso? O que Deus colocou no teu coração? Não dá para nos relacionarmos com uma pessoa, não dá para nos relacionarmos com alguém, não dá para nos relacionarmos com Jesus, não dá para nos relacionarmos com Deus sem conhecê-lo. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos entrar dentro do coração de Deus. Nós precisamos entrar dentro do coração do Pai, dentro do coração de Jesus. Então, Isaías 45, 5 a 7. Isaías 45, 5 a 7. Vai dar para colocar lá? Foi? Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus, eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Versículo 6. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Ou seja, a Bíblia fala de um único Deus. A Bíblia não fala de 3 deuses. A Bíblia fala de um único Senhor. Para terminar essa introdução, esse pensamento, Deuteronômio, versículo 32, capítulo 32, versículo 3. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ou seja, só existe um Deus. Ok? Salmo 25, não precisa colocar, Salmo 25, Salmo capítulo 25, versículo 14, diz assim: os segredos do Senhor são para os que os temem. Então, a gente tem um hábito de dizer assim, não, isso aí é mistério. Não, isso aí é mistério. A Trindade é mistério. O reino de Deus é mistério. E a Bíblia é clara quando ela fala que o segredo do Senhor é para quem os teme. E eu fico pensando, se tudo é mistério, para que a Bíblia? Para que o livro do Apocalipse, que explica tudo? O que a gente precisa ter é revelação. O que a gente precisa ter é o que eu falo, né? Eu conversei com a minha esposa esses dias. Ela falou assim, amor, li 9 capítulos, 8 capítulos. Eu falei, amor, não é legal ler, é legal examinar. E a Bíblia, ela te convida para examinar as Escrituras. O que é um exame? Um exame é uma coisa mais profunda. É você parar no versículo, é você ver o original, é você conferir coisas espirituais com coisas espirituais, né? Minha esposa está um pouco abatida porque a nossa cachorrinha está internada. E aí foi feito um exame.
E aí esse detector, como é que é o nome, amor? Piometra, que é um negócio no útero. Ou seja, para se ter um laudo, teve que se fazer um exame, algo mais profundo. A Bíblia, gente, ela é mais profunda do que extensa. Ela é mais profunda do que extensa. Então, também há essa dúvida acerca de Jesus. Jô Soares leu a Bíblia 5 vezes. É até legal vocês verem isso. É uma entrevista do Nelson Ned. Já viu? Cara, foi uma das poucas entrevistas que eu vi o Jô Soares mudo e calado. O Nelson Ned desagou Jesus para ele. E ele ficou assim, ó. E no finalzinho ele falou: eu já li a Bíblia 5 vezes. Mas ele não conheceu de quem a Bíblia está falando. Então não basta ler a Bíblia. Você tem que conhecer de quem ela está falando. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica. A Bíblia fala de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Daí o tema para você: quem é Jesus? E na minha ótica, todas as mensagens, elas devem ser cristocêntricas. Porque a mensagem é egocêntrica. Conversava com o Júnior esses dias e falava: eu tenho um ouvido apurado. Se um líder, se um pastor, se um pregador, se alguém começar a falar uma mensagem, ministrar uma mensagem, em 5 minutos eu sei para onde ele está indo. Eu sei se a mensagem é cristocêntrica ou é egocêntrica. Eu sei se ele está manipulando as pessoas ou não. E o Império Romano fez muito isso. Controle, domínio e manipulação. Então, abra sua Bíblia em Mateus 16, versículos 13 até 17. Gente, eu não vou ser aquele cara eloquente, é uma manhã de ensino. Vocês vão sair daqui, nessa manhã, com uma chave virada dentro de vocês, entendendo quem é Jesus. Ok? Então, a mesma dúvida de hoje foi a dúvida de 2000 anos atrás para os discípulos. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Por isso que eu digo, a gente tem que examinar as Escrituras. Jesus deu uma dica aqui, ó. Quem dizem os homens ser o Filho? Me veio à cabeça o Rolando Lero. Por Deus. Tem umas coisas que tu fala assim: Deus. Porque o professor Raimundo dava dica. E ele: captei a vossa mensagem. Era ou não era? Quem captou a vossa mensagem foi Pedro. Porque olha os versículos seguintes. Às vezes eu falo assim: Senhor, isso é de Deus mesmo? Porque não é normal, né? Tu pensar no Raimundo, no Rolando Lero. Responderam eles. Aí uma galera respondeu. E ele já tinha dado a dica. Ele já tinha dado a dica. Quem diz que é o Filho do Homem? Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Próximo. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Aí ele já não deu mais dica, porque já deu a dica no primeiro lá. 16. Aí Pedro, Rolando Lero, captei, amado mestre. Porque ele falou: quem é o Filho do Homem? Aí Pedrão, indouto, não era letrado,
mas o Espírito revelou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, nesses dias, entendeu que Jesus estava vivendo a manifestação de Filho de Deus. Pega isso, eu vou explicar. Então, nesses dias, Pedro recebeu uma revelação de que Jesus, nesses dias, ele veio como filho, uma manifestação de Filho de Deus. Ok? João, o apóstolo João, num outro tempo, ele já teve uma outra revelação de Jesus. Ok? E aí, eu pesquisando ontem, fiquei a tarde toda estudando isso, e eu gosto muito de Hernán Dias Lopes. Para mim, é um mestre. E aí eu fui lá, botei Jesus, Hernán Dias Lopes. Aí tem um vídeo dele, Jesus é Deus. E aí ele faz uma narrativa antes de citar João, que, cara, eu tive que parar de escrever. Eu vou ler para vocês, porque é tremendo. É algo da cabeça de um cara que é fora da curva. É tremendo o que ele escreve, o que ele faz. Eu tive que botar o vídeo, parar várias vezes. E aí eu não vou... Honra quem merece honra. Não é o Rogério, aqui é o pastor Hernán, que nem me conhece, nem sabe quem eu sou, mas eu tenho que dar honra a quem merece honra. E ele fala assim, Hernán Dias Lopes: é muito importante entender que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da humanidade. Nunca nenhuma outra obra foi tão reproduzida como o Evangelho de João. Já se passam de 4 bilhões de exemplares. João escreveu esse evangelho no final do 1º século, quando outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam na igreja há 20 anos. Isso é importante saber. João escreveu o evangelho e já tinha Bíblia. Já tinha Bíblia rodando no pedaço. João escreveu este evangelho quando todos os outros apóstolos estavam mortos, e mortos pelo fio da espada e pelo martírio. João escreveu este evangelho para defender o evangelho de um ataque frontal, de uma heresia perigosa, que quase devastou a igreja nos 3 primeiros séculos, uma heresia chamada gnosticismo. E eu começava com o Júnior, um assunto, e existem alguns homens que estão virando gnósticos. Quando eu vi isso aqui, eu lembrei do Júnior. Então, havia uma heresia permeando a igreja. Gnóstico é um sincretismo religioso, é uma filosofia misturado com um monte de seitas. Eu vou explicar aqui como é que funciona. Vou explicar aqui. Combina misticismo com secretismo, eles misturam um monte de coisas. E dentro disso, eles colocam coisa da Bíblia. Por exemplo, no kardecismo, tem coisa que você pega que lá no kardecismo tem coisa da Bíblia. Entendeu? Então, eles misturam as coisas. E aqui eu coloquei, né? O Hernandes, é uma espécie de casamento esdrúxulo, um casamento louco, entre a fé judaica e a filosofia grega. Quando Alexandre o Grande, aqui ainda é o Hernán Dias Lopes, quando Alexandre o Grande conquista o mundo, ocorre a helenização. O que é helenização? É que o povo grego dominou o mundo. Então, a cultura grega permeou o mundo nessa época. É mais ou menos como os Estados Unidos hoje. Você tem o dólar, você tem o inglês, que é a língua universal, né? Então, o mundo grego dominava nessa época. E um dos pilares do pensamento grego era chamado dualismo, onde a matéria é essencialmente má e o espírito
essencialmente bom. Desta maneira, os gregos negavam 3 doutrinas: a criação, a encarnação e a ressurreição. Eles não acreditavam nisso. Na mente de um grego, era impossível que Jesus fosse homem e Deus ao mesmo tempo. Aí é onde chega aqui o cerne da questão. Porque, sendo o corpo físico, matéria má, Jesus não poderia ser bom. E se Jesus não era bom, ele não poderia ser Deus. E esse pensamento estava permeando a igreja. Por isso que é interessante a gente fazer essa introdução. Então diz aqui, Jesus não poderia ser bom, já que a matéria era má. Então ele não poderia ser bom. E se Jesus não era bom, então ele não poderia ser Deus. Logo, eles negavam a divindade de Jesus. João, então, escreve esse livro para provar uma tese, a tese de que Jesus é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao se encarnar e não deixou de ser homem ao regressar para o céu como Deus. Então, João nos apresenta Jesus assim. João, capítulo 1. Deu para entender? Isso aqui, para mim, meu irmão, eu falei, Jesus. Jesus. Então, tinha uma cultura querendo provar que Jesus não era Deus. Aí João escreve. Alguém lê para mim? Vê como é que tem que examinar? Isso aqui vai ter outro sentido para você. Quando você ler João agora, uma chave vai virar dentro de você. Diziam que ele não era Deus, porque a matéria é má, Jesus não é bom, ele não pode ser Deus. E aí João tem uma matéria na Faculdade de Teologia chamada Apologética, que é a defesa da fé cristã. Esse é um livro apologético. Ele está fazendo a defesa da fé cristã. Então ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Capítulo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos que crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunha da luz. Pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, eu e você, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Versículo 14, e o Verbo se fez carne. Os gregos queriam colocar na cabeça da igreja que Jesus não era Deus. Mas Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória
do unigênito do Pai. Então, que a gente possa entender que Jesus é Deus. O apóstolo Paulo, na minha humilde maneira, na minha humilde ótica de enxergar, foi quem melhor definiu Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20, ele diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Eu diria, com a permissão do Espírito Santo, Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a imagem visível do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, sejam tudo foi criado por ele e para ele, as coisas visíveis e as invisíveis, os anjos, as bactérias, os protozoários, os fungos, tudo que você não enxerga foi Deus que criou. Ele é antes de todas as coisas. Jesus é antes de todas as coisas. Ele veio através de Maria numa gestação, mas ele já existia. Ele é antes de todas as coisas. E nele subsistem todas as coisas. Tem um versículo que diz que ele sustenta a lua, o sol e as estrelas pela força do seu poder. Versículo 18. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Versículo 19. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Eu vou explicar isso aqui, porque você pode pensar assim: Rogério, você não está falando que Jesus é Deus? Como é que está aqui no versículo que aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude? Então existe Deus e existe Jesus. Eu vou explicar. Segure isso aqui. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ok? Versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ok? Agora Colossenses, e eu vou explicar aquele versículo. Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lembra naquele versículo que diz: porque Deus fez com que ele... Volta para mim, por favor, Iano. Acho que é o versículo 19, 18 e 19. É um... Vê se você consegue enxergar aí. Isso, 19. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Agora bota o 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que quer dizer isso aqui? Lembra que no Antigo Testamento vinham as manifestações de Deus? Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Sabaote, Jeová Shammah, Jeová Shalom. Eram 7 manifestações de Deus, que Deus vinha e ia embora. Ele vinha, se você precisasse de cura, vinha uma manifestação de Deus. Se você precisasse de paz, vinha uma manifestação de Deus. O que Paulo está dizendo? Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude, todas essas manifestações do Antigo Testamento. Está tudo em Cristo. Está tudo em Jesus. O Jeová Rafá, o Jeová Nissi, o Jeová Sitkinu, o Jeová Shalom, todas essas manifestações estão em Jesus.
E agora eu quero explicar, vocês já entenderam que Jesus é Deus, que Ele estava no princípio, antes de todas as coisas. Eu vou precisar aqui da família, porque acho que é o único que tem assim pai e filho, né? Vou precisar do Júnior, vou precisar da Cíntia, vou precisar do Rodrigo e vou precisar da pastora Noemi. Era para ser o pastor Sérgio. Dá para vir ficar aqui, pastor? Dá? Porque que eu saiba é o que tem a família aqui. Júnior fica aqui em cima, por favor. A Cíntia fica aqui, o Rodrigo aqui e o pastor Sérgio aqui. Eu vou ser breve, não vou demorar não. Não vou demorar não. O Júnior é Jesus, ok? Jesus que é Deus, ok? Mas ele é o Júnior. Ele tem um pai, ele tem um filho, ele tem uma esposa. Mas ele é um único Jesus, ele é o único Júnior. Ele não é 3 Júnior, ele é um Júnior. Mas ele se manifestou na criação como pai, se manifestou na redenção como filho, e ele tem uma esposa, a noiva. E através da noiva ele age como Espírito Santo. Isso é a triunidade de Deus. Não é trindade, não são 3 deuses, é um Deus que se manifestou de 3 formas na criação, na redenção e se manifesta hoje como Espírito Santo. Deu para entender? Não tem na Bíblia triunidade de Deus, mas é uma expressão que eu gosto mais do que trindade. Então estou aqui tentando e eu acho que ficou fácil. Cíntia, você quer? Compreendeu? Pessoal, galera, entendeu? Nós estamos na escola bíblica dominical. Beleza? Um único Deus que se manifestou na criação como Pai, na redenção como Filho e na noiva como Espírito Santo. Obrigado, gente. Exatamente. E aí, Rogério, versículo bíblico para que a gente possa corroborar com isso, para que possa, conhecido de todos, Isaías 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, está falando de quem? Jesus. Um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Quem é Deus forte? Quem é o Deus forte? Quem é o Pai da eternidade? Quem é o príncipe da paz? Ele é o Pai da eternidade. Eu gosto muito, já falei isso aqui várias vezes, gosto muito de um pastor chamado Luiz Hermínio. Mas no dia que eu estiver com ele, eu vou explicar isso para ele. Porque ele fala que quando nós subirmos ao céu, nós vamos ver à direita de Deus, Jesus. Não é. É um único Deus. Quando nós subirmos, nós vamos ver Jesus. A Bíblia diz assim, porque ele está sentado à destra de Deus. Aí você vai falar, Rogério, destra de Deus é a direita de Deus. Só que esse destra no original é com X. Dextra, que significa pleno poder e autoridade. Ele está sentado à destra de Deus, ele está sentado no pleno poder e autoridade de Deus, porque ele é Deus. Amém? Então, irmãos, finalizando, Jesus é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o cavaleiro do cavalo branco. Na sua coxa está escrito Senhor dos senhores e Rei dos reis. Seu cabelo branco, seus olhos como chama de fogo, da sua boca a espada afiada. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o nosso provedor, ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é o começo e o fim de tudo. A Bíblia diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Ele é o nosso Deus, Jesus é o nosso Deus. Quando subirmos aos céus, nós não veremos o trono, vai estar só um. Não vai ter ninguém à direita nem à esquerda. Tem pessoas que têm uma imagem de que vai ter um trono e vai ter um tronozinho menor num lado e um tronozinho menor do outro. Não, nós vamos ver Jesus assentado no pleno poder e autoridade. Você conhecendo Jesus dessa forma, você vai se relacionar com Ele de uma outra forma. Essa mensagem de hoje é um ensino para que uma chave seja virada dentro de você, para que você entenda realmente quem é Jesus. E para finalizar, uma história que eu vi no YouTube. Tinha um homem chamado David, que habitou numa aldeia por 10 anos. E nesses 10 anos, David foi um homem ímpar, um homem sem igual, uma conduta ilibada, um homem bom, um homem onde as pessoas que precisavam de David para qualquer momento, ali David estava. Depois de 10 anos, David foi embora. E veio um missionário. E começou a ensinar Jesus para as pessoas. Começou a pregar, começou a pegar a Bíblia. Começou a ensinar, começou a falar de Jesus, como eu aqui estou falando para vocês sobre Jesus. E as pessoas falavam assim: missionário, esse homem aí, a gente já conhece. Como assim? Esse homem é o David. Esse homem é o David. O David fazia tudo isso. Mas como assim? E aí o pregador fala, finaliza, que sejamos confundidos com Jesus. Mesmo sem ter ensinado a Bíblia, mesmo sem ter cantado louvores, mas que nós possamos ser confundidos com Jesus. David não precisou falar de Jesus, mas quando foi um missionário para lá, para falar de Jesus, ele falou: esse homem aí é o David. Que essa chave seja virada dentro de nós, para que a gente possa entender que Jesus, esse Jesus que eu falei agora, ele entrou em nós, Saulo, para nos transformar, para que através das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa conduta, nós possamos transformar outros. Amém? Que possa ter sido realmente uma manhã de ensino. E que a gente possa ser confundido com Jesus. Como David foi confundido com Jesus. Amém? Vamos orar, gente? Pai, meu coração nessa manhã, ó Deus, se alegra em Ti, porque quando eu falo Pai, eu vejo Jesus. Não há diferença do Pai, do Filho e do Espírito. Quando eu me dirijo a Ti, Senhor, em oração, eu entendo que Tu, Jesus, é quem está no trono, e que do trono Tu governa as nações. Que essa palavra, ó Deus, ministrada nessa manhã aos meus irmãos, aos Teus filhos, aos Teus pequeninos, possa mudar, possa virar essa chave, e eles possam entender que Tu és Deus. Tu não estás mais na cruz, Tu não estás ensanguentado, Tu sofreu verdadeiramente por nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, mas Tu ressuscitou, Tu estás hoje assentado no trono, mas Tu deixou o Teu Espírito para habitar em nós, e para ser o nosso conselheiro, para ser o nosso conforto, para ser o nosso refrigério. E nós hoje, nessa manhã, nós entendemos quem é Jesus. Uma chave foi virada, e que através da Tua presença em nós,
nós possamos ser confundidos com Ti, Senhor. Nós possamos ser igual a Ti, ó Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Até que cheguemos à qualidade, à unidade de varão perfeito, Senhor. Que as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa boca, o nosso falar, a habilidade com as palavras possam ser maior do que um título, do que o fato de virmos à igreja todos os domingos, do que lermos a Bíblia, do que carregarmos a Bíblia. Que a Tua vida em nós possa verdadeiramente nos transformar, a ponto da gente amar o nosso inimigo, da gente amar aquele que nos ofende, aquele que nos maltrata, aquele que nos julga, que nos condena, a ponto de amarmos, Senhor, o morador de rua, a prostituta, o umbandista, o candomblessista, o bruxo, o feiticeiro. Coloca isso dentro do nosso coração nessa manhã, que possamos ser, ó Deus, assim como Tu és. Eu Te entrego essa oração como um incenso suave e agradável às Tuas narinas, ó Deus. Muda em nós, ó Deus. Transforma-nos, porque estamos vivendo os últimos dias. O avivamento no Brasil irá começar com um avivamento individual. A palavra Brasil significa exportadores de brasa. A palavra Brasil significa exportadores de brasas. Oh Deus. Quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes, ele vem. Quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes, ele vem. Declare mais uma vez. Quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes, ele vem. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus Pai. E Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória. Nós vamos declarar mais uma vez: quem é esse? Quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes, ele vem. Quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse? Ele vem saltando sobre os montes, sim, ele vem. Declare: Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus Pai. E Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus. E toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus.
criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda. À medida que o Filho é manifesto a nós manifestamos o Filho. Oh, toda a criação e toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos. E Jesus, a imagem do Deus invisível, Jesus, a glória. Oh, revela-te a nós, Jesus, a imagem. Jesus, revela-te a nós, Jesus. Revela-te a nós para que possamos manifestar as tuas obras. Oh, manifestar os frutos, manifestar o fruto do Espírito e toda a sua graça e misericórdia. Declare Jesus, e Jesus, a imagem do Deus. Onde estão os filhos que vão declarar toda a criação? E toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não é produto. Não é produto da nossa cabeça. Estamos cantando a palavra. Não é isso que está em Romanos? Existe uma natureza que foi subjugada e ela está aguardando. Que natureza? De toda sorte, de toda, como é que fala isso, gente? De todo jeito, né? Seja ela animal, seja ela toda origem, está aguardando uma manifestação. E ela não diz que é uma manifestação de poder, de alguém, sabe, extraordinário. Ela fala de uma manifestação de filhos, porque todo filho reflete a imagem do Pai. Olha aqui, não quero pegar mais nada, porque o Espírito já comunicou ao nosso Espírito, já é suficiente, amém? Mas eu quero reforçar
Colossenses 1, verso 26. Paulo está falando do mistério que é o Evangelho. O segredo que é o Evangelho. Ele vai dizer: o mistério que o quê? Estivera oculto dos séculos das gerações, agora, diga agora. Isso agora pode ser o hoje para você. Todavia, se manifestou aos seus santos. Eu sou um santo. Às vezes a nossa mente foi tão bombardeada para que você não acredite nisso. Você é só um pecador, eu também. Mas eu sou um pecador que procuro não pecar. Você é esse também? Porque você era um pecador que dominava. O pecado te dominava. O pecado já não me domina mais. Tem você. Você pode fraquejar, você pode errar. Por isso você tem um advogado, que é o próprio Cristo, que ele comparece para dizer: Pai. Eles fazem funções múltiplas. Agora escute aí. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, diga Cristo em vós, a esperança de glória. Olha para mim, meu irmão. Para de ficar projetando fulano, ciclano, eles são tudo uma bênção. Esses pregadores, eles podem liberar sobre nós da parte do Senhor, mas eles só estão liberando aquilo que eles já provaram, aquilo que eles já experimentaram e aquilo que eles estão derramando. E eu e você somos também esperança de glória. Que sejamos luzeiro aonde nós formos, que sejamos, Senhor, meu Deus, que você possa chegar, irmão, e aonde você chegar, Senhor, você seja uma espada. Você precisa se lembrar, como Hebreus diz, essa espada de dois gumes, ela corta lá, mas corta você também, tá? Então que haja temor no seu coração, nos seus julgamentos, nas suas colocações, no meu, amém? Mas que eu seja o David, meu irmão, na minha geração. Eu não estou lá dentro de uma, como é que você falou? Uma aldeia. Mas eu tenho as minhas aldeias por onde eu estou passando. Eu tenho os lugares por onde eu estou indo. Ainda que eles não vejam nada, que eles falam assim: cara, esse cara é o quê? Eu só sou um filho. Eu estou para resplandecer a glória do meu Pai. Aonde quer que eu vá, eu quero ser o Cristo revelado para eles, esperança para eles. Irmãos, não pense você que esse mundo está bem. Ele não está bem. Ele está doente. Ele está já com uma sentença sobre ele. E aí você sabe, esse mundo, eu não estou falando do cosmos, amém, irmão? Estou falando de gente. Eles estão doentes. Se você não souber e não tiver clareza da sua identidade, se eu não tiver clareza da minha identidade, eu não posso ser um Cristo para eles. Porque eles vão achar que eu sou igual. E é o que eu sou. Mas a questão é que dentro de mim tem uma natureza revelada que é manifestar para ele uma glória do meu Pai que os faz entrar na mesma qualidade, independente se ele chegou ontem e ele é filho. Amém? Por que você é especial a ele não? Porque você não enxerga ele como filho, como o Pai já está enxergando pela lente da redenção em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, esse cara realmente é. Mas eu quero ser o Paulo dos meus dias. Até porque eu já sou Paulo, né? Sou Sérgio Paulo. Por favor, de coração, fecha só seus olhos. Meu irmão, que esse Cristo seja revelado ao meu, seu coração, o meu e ao seu coração. Que a nossa mente possa entrar nessa mudança, nessa metanoia, nessa transformação. E que eu possa me ver, eu possa enxergar que aquilo que Deus fez em trazer Jesus a esse projeto de redenção para me fazer filho, seu irmão, ele como primeiro, o primogênito, e agora ele é o irmão de outros e de uma família grande.
Mas tem mais gente para chegar nessa família. Tem mais gente para se achegar. Talvez tenha gente que está dentro que precisa se achegar. Mas que eu e você sejamos esperança. Não é possível que eu só consigo ser bom para você, irmão. Eu só consigo ser bênção para os irmãos da igreja. Não, tem alguma coisa errada conosco. Que natureza é que nós estamos refletindo? Eu não estou querendo levar você a nenhum peso, porque, meu irmão, eu não aguento nem os meus. Mas eu só quero chamar a nossa mentalidade e a gente se apropriar de algo que Cristo já fez. E a palavra de Deus diz, o próprio Paulo vai dizer que ele nos fez assentar em Cristo. É uma posição, meu irmão. É um lugar onde ele já trouxe eu e você para governar. Ainda que os meus limites, os seus limites. Paulo mesmo vai falar em Romanos 7. O que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, não quero fazer, está sempre comigo. Mas ele não parou. Ele não parou nas suas fraquezas, ele não parou nos seus limites, porque ele olhou mais para Cristo do que para ele mesmo. Ele olhou mais para Cristo, que é ilimitado, do que para ele, que era limitado. Isso fala comigo e com você, irmão. As nossas fraquezas, nossas angústias, se a gente se aprisionar, ficar nesse cárcere, nós vamos definhar. Mas se eu olhar para o meu Redentor e dizer, Senhor, 2 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer isso. Por 3 vezes ele orou para que Deus livrasse daquele espinho da carne. Deus não livrou. E a palavrinha que Deus fala para ele é que o meu poder se aperfeiçoa na tua. Se não bastasse ele falar, antes mais agora terei prazer na minha fraqueza. Sabe por quê? Se a gente olhar com um olhar errado, a gente vai continuar focando na fraqueza. Mas quando ele olha para a fortaleza que é Deus, o poder que é Deus, a fraqueza dele, ela vai definhar, ela vai perder força, ela não vai nos prender, nos segurar, ela nos vai, sabe, a gente às vezes está lidando com Deus como se fosse homem. Nós estamos lidando com a natureza do poder, da restauração, da revelação, ainda esperando que alguém faça alguma coisa por mim. Jesus já fez tudo por mim e por você. Mas por que eu sinto assim? Não importa o que você sente, importa o que a palavra de Deus diz. Eu estou dizendo isso para mim, meu irmão, para você, para cada um de nós. Porque o que o psiquiatra pode dar, ele vai dar. O que o psicólogo pode dar, ele vai dar. O engenheiro, o advogado, aquele profissional de alguma área, ele vai dar. Mas tem coisas que só Deus vai nos dar. E Ele é inconfundível. E Ele, quando nos toca, Ele transforma, Ele age, Ele opera. E que nós sejamos essa igreja viva de esperança, para manifestar glória aos nossos semelhantes, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, a esse povo dessa terra. Coloque a mão no seu coração, por favor. Declare comigo. Obrigado, Jesus. Porque eu era estranho à aliança, ao pacto. Eu era indiferente. Eu estava como um inimigo. Mas por causa da tua obra, Jesus, por causa da tua redenção, Jesus, o Senhor resolveu a minha inimizade. O Senhor resolveu as minhas loucuras. O Senhor resolveu as minhas carências. O Senhor resolveu as minhas enfermidades. O Senhor resolveu o meu sentimento de abandono. Porque isso tudo pode ter feito parte da minha vida, da minha história, mas eu sei que o Senhor fez, tem mudado. O Senhor
não melhorou. O Senhor transformou a minha vida. Existem coisas que nos melhoram, mas só Deus nos transforma. Transforma a minha natureza caída, de abandono, de angústia, de tristeza. Como diz lá em Isaías 61. Diga assim, como diz lá em Isaías 61. O Senhor faz que o meu pranto se torne vestes de louvor. As minhas cinzas, o meu espírito angustiado, seja transformado. E aonde existia desonra, vergonha, o Senhor, agora, por causa de Cristo Jesus, me dá dupla honra. Honra 2 vezes. É honra sobre honra. Amém? Se a honra não bastasse, existem homens que são honrados, mas Deus dá honra dobrada. Deus dá aquilo que o homem não pode dar. Por isso que é de fé em fé, de glória em glória. É assim a gente vai caminhar, porque Cristo é Deus. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado, meu irmão mais velho. Meu Deus, Jesus. Obrigado, meu irmão mais velho, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor saberia que nós não conseguiríamos nessa jornada sem a tua própria presença. Então tu envias o teu próprio Espírito para nós. O Espírito do Eterno hoje vive em cada um dos nossos corações. E nós te louvamos. Queremos te honrar como filho, honrar a família, honrar a tua glória. De que maneira, Senhor? Libertando os cativos, curando os enfermos, Senhor, trazendo, Senhor, aos que estão angustiados, Senhor, óleo de alegria em vez de tristeza, Senhor. Faz-nos o Cristo de glória por onde quer que formos e andarmos. Assim nós te pedimos crendo. Obrigado por tua palavra, que ela sempre nos desafia, sempre nos encoraja, mas ela nunca nos manda sem provisão. Ela nunca nos envia sem a capacidade que o Senhor quer realizar. Isso é maravilhoso. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor estenda seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Shalom, querido. Um excelente domingo, um excelente primeiro dia de semana. E não permita ser invadido, porque é uma invasão, por uma liberação maligna, falando de